Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis. Amado Padre Darcy, acolho com alegria este pedido e esta apresentação para que possamos, em nome da Igreja, ungir estes jovens tão abençoados, tão queridos e amados na nossa paróquia, depois deste período de catequese. Obrigado por vocês existirem na Igreja e por estarem aqui nesta noite para pedir e receber a confirmação do batismo. Podem ficar sentados. Nós cristãos temos a verdade. A verdade é Cristo. Fora de Jesus não há outra verdade. Porque Ele mesmo diz: eu sou a verdade, eu sou a vida. Todas as demais verdades, elas têm a sua origem na verdade das verdades, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem encontrou Jesus, encontrou tudo. Quem não acolheu Jesus, perdeu o rumo. Porque somente Cristo pode nos dar a salvação. Somente Ele tem palavras de vida eterna. Foi a resposta que Pedro deu a Jesus depois de uma pregação muito dura, em que ele, vendo o povo sair por não querer escutar a verdade, perguntou aos apóstolos: vocês também não querem ir? E Pedro então responde: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus Cristo não é uma poesia, não é uma filosofia. Não, Ele não é nada disso. Ele é a verdade. Uma verdade que não foi elaborada neste mundo, mas é a verdade originária de tudo, porque tudo se origina em Cristo. Quando o Pai Eterno cria o mundo, cria em Cristo. Tudo tem a sua origem nele. Daí, nós católicos professarmos que Jesus Cristo é o Senhor deste mundo e do universo. Ele é Rei. Cristo é Rei. Um Rei diferente dos reinados deste mundo. E nosso Senhor quis mostrar o seu poder, realizando milagres que confundiam a lógica dos homens. Vocês imaginam a hemorroísa, esta mulher do evangelho de hoje, 12 anos, com uma enfermidade que era um fluxo de sangue. Era como se a sua menstruação
não parasse. Agora pensemos, como que no Antigo Testamento era visto a mulher menstruada? Basta ler no Levítico. Quando a mulher estava na sua regra, o homem não podia encostar nela porque ela estava impura. A menstruação no Antigo Testamento é sinal de impureza. O sacerdote não podia oficiar a oração no templo se tivesse encostado na sua mulher que estava na regra. Agora vocês imaginam uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue permanente? Todo mundo sabia disso. Ela era impura, ela era rejeitada. Era uma mulher que não podia ir ao templo, porque se encostasse nela, você ficaria impuro. Veja a audácia desta mulher na sua fé. Ela entendeu perfeitamente que Jesus Cristo é o Senhor. E ela vai no meio da multidão. Todos naquela cidade sabem que ela é uma mulher impura por causa do fluxo de sangue. Ela esquece isso e avança ao rumo de Jesus e toca-lhe a franja do manto. Imediatamente ela fica curada. E no meio daquela multidão Jesus para e diz: alguém me tocou. E os apóstolos o recriminam: como saber se está todo mundo aqui junto de ti? E a mulher então, compungida no coração pela cura que ela sentiu, estou curada. Quando ela toca Jesus, ela sente a cura. E ela se adianta e diz: sou eu. Relata o sofrimento. Todos olham. E Jesus diz: vá e seja curada. Veja que aqui Jesus não fala para ela não pecar, porque a doença dela não era do pecado, era uma doença natural, uma hemorragia. Imagina a alegria, meus irmãos, daquela mulher livre deste sofrimento, que agora volta para a sua casa com alegria. Veja esse outro milagre também tremendo, da criança, filha de um centurião, que é curada, que é ressuscitada por Jesus. Aqui nós temos a manifestação do poder do Senhor Jesus, que é um poder que vem do alto, é um poder que vem do Pai. E quem acolhe o poder de nosso Senhor se torna livre dos poderes malignos deste mundo. O nosso mundo caminha na escuridão do pecado, da violência, dos vícios, da imoralidade. Mas o Senhor quer tocar o mundo, quer curar o mundo. Isso depende da atitude da hemorroísa, que vai até Jesus e sabe que vai ser curada. Da atitude do centurião, que nem tem fé, é um homem pagão, mas ouviu dizer de Jesus, e ele vai e professa uma crença, uma fé, que Jesus vai libertar a sua criança daquele sofrimento. No meio do caminho a criança morre. E ele, angustiado, fala para Jesus, e Jesus: não, ela não morreu, vamos lá. E a levanta do sono da morte. Meus irmãos, Cristo vivo, ressuscitado, nos dá o Espírito Santo para que nós possamos crer com toda a força do nosso coração. O que falta neste mundo nosso, senão a fé? Quais são
os problemas do mundo de hoje? É a falta de fé. O próprio Papa Emérito Bento XVI, há muito tempo escreveu sobre isso. A crise na igreja, a crise no mundo, a crise no clero, na vida religiosa, na vida familiar, não tem outra causa senão a falta de fé. Quem não tem fé não tem o temor, porque o temor é gerado pela fé que vem do Espírito Santo. O que é o temor? Que é um dom do Espírito Santo. É aquele cuidado que a alma tem para não desagradar a Deus. Você não quer desagradar a Deus. Você sabe que o pecado é uma desgraça que desagrada a Deus. Você quer fugir disso. Isso é o temor. Quando eu tenho fé, eu fujo do pecado. Mas a nossa fé precisa ser uma fé viva. Não é uma fé de devoção apenas, mas uma fé piedosa. Uma fé que traz para nós o temor, o medo de ofender a Deus. Uma fé, meus irmãos, que arranca de dentro de nós todas as misérias do pecado que tanto mal faz às nossas vidas. O que o mundo fala para nós? Que o pecado é bom. Que o pecado é ótimo. Você vê hoje empresas que investem na propaganda do pecado, que tira a inocência das nossas crianças, enfiando na cabeça das nossas crianças a ideologia de gênero, que está aí em materiais escolares, professores ateus que não têm fé, que são lacradores, que tentam desconstruir a inocência das nossas crianças, desconstruir a vida de vocês jovens, colocando no coração de vocês uma visão relativista da vida. Que pecar é bom. Como a gente escuta certos discursos de gente que diz que a família não está com nada, que hoje você pode inventar e partir para muitas outras variadas experiências afetivas, que não esta que está na Bíblia, que não esta que a igreja ensina, que o homem não pode limitar a sua vida sexual a uma mulher só, que a mulher não pode limitar a sua vida sexual a um homem só. É um mundo que prega a lambança do pecado. Agora, qual é a consequência disso? De um mundo cheio de drogas, gente que está aí para liberar as drogas, liberar a pedofilia, liberar todas as formas de vida de imoralidade entre as pessoas. O mundo oferece isso. Qual a consequência disso? Um povo triste, um povo mergulhado nos vícios, um povo que suicida, um povo desesperado, um povo sem sentido. Pois a partir do momento que eu coloco o pecado no lugar da graça de Deus, a minha vida se torna um abismo horrível. E o diabo vai nos chamando para este abismo. Vocês imaginam quantas famílias destruídas nós temos na nossa cidade? Quantos jovens perdidos? Basta dar uma volta agora na cidade para a gente encontrar as bocas de fumo, os grupos de jovens pitando maconha, fumando crack. Que triste vida, que vida porca, que vida sem sentido. Mas é isso que grande parte da nossa mídia podre, de grupos antivalores, quer impor na nossa sociedade. E a gente pode ver isso
na Jornada Mundial, em algumas manifestações no Brasil afora, jovens nus, que eu nem vou dizer o que faz com o crucifixo, quebrando imagem, urinando nas imagens de Nossa Senhora, nos crucifixos, pelados. Esse é o tipo de gente que vai sendo produzido por essas ideologias que nós temos hoje, acabando com os nossos jovens, jovens que vivem como zumbis, no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, na pornografia, nas mais tristes realidades do sexo. A nossa sexualidade é um dom de Deus. Nós que somos celibatários, como padres, irmãs, a nossa sexualidade ela é fecunda no celibato, porque nós despojamos o nosso coração para amar a obra de Deus. A gente não tem um amor dirigido a uma pessoa, mas a toda uma comunidade. E vocês, casados, a sexualidade abençoada por Deus, fecunda, é aquela dos casais cristãos. Sexualidade respeitosa, sem televisão pornográfica no quarto, sem os absurdos da prostituição, que tem muita gente levando para dentro do casamento a prostituição, maneiras sexuais degradantes e horrorosas. A sexualidade abençoada por Deus é para externar o amor do casal, casado da igreja, e a geração e a criação dos filhos. O sexo não é um lazer. A sexualidade nossa não é para ser jogada na lama do pecado e da pornografia. Veja, meus irmãos, como a nossa sexualidade está machucada, ferida e estragada. Os jovens já não sabem mais contar com a graça de Deus para um namoro cristão, em que se guarda a virgindade para o casamento. Por quê? A Rede Globo, as novelas, a Malhação da Globo, que eu assisti há uns 20 e tantos anos atrás, nunca mais assisti, para ver o que era aquilo, já era uma coisa horrorosa, que hoje está uma podriqueira. Ensina o quê? A prostituição. É você usar da sua sexualidade para o lazer, não para o amor. Uma sexualidade sem compromisso. É o famoso ficar dos jovens de hoje. Daí resulta crianças que nascem sem o amor do pai e da mãe. Jovens que se estragam, que se ferem nos namoros indecentes, namoros que não combinam com a vontade de Deus. Que triste isso. Deus nos fez homens e mulheres para que na fecundidade da sexualidade amorosa o casal cresça e crie os seus filhos para Deus. Os filhos são dons de Deus. O aborto é o mais infame dos pecados. E aqui no Brasil se prepara nos subterrâneos para a aprovação do aborto indiscriminadamente. E a gente vê tantas pessoas gritando, se esgoelando por causa das mortes lamentáveis que nós estamos assistindo em razão da peste chinesa. Pessoas que gritam, que esbravejam. Aí você vai olhar a ficha, é um abortista, é alguém que apoia o aborto. No Brasil são milhões de abortos por ano. Qual o sentido de uma pessoa que grita, que contesta sobre as mortes que nós temos, mas se aprova o aborto? Católico de fé
jamais compactua com aborto, porque o aborto é um infanticídio, é um crime medonho, horroroso, em que você mata uma pessoa indefesa, que você mete a tesoura na cabeça de uma criança no útero da mãe, aparta a cabeça do corpo, violentamente arranca a criança do útero. O aborto clama aos céus. Os abortistas não são felizes, porque não pode ser feliz quem mata. Lembremos do grande rei Davi, quando colocou Urias na frente do fronte de batalha, para que ele morresse e ele pudesse coabitar com a sua mulher. O que o profeta Jonas diz para ele? Perguntou: o que você diz de alguém que tem uma ovelha, zela desta ovelha, mas alguém mata o dono da ovelha para ficar com a ovelha? E o rei diz: precisa ser morto. E o profeta diz: és tu que matou Urias para ficar com a sua mulher. Por isso, diz o profeta, a espada não sairá mais da sua casa. E Davi perdeu um filho. Quem promove aborto, quem defende aborto, não tem paz no coração. E eu sei que aqui dentro desta igreja tem muita gente que defende aborto. Faça um exame de consciência e confesse. E vocês que vão receber a crisma, no meio de vocês tem jovens aqui que é a favor do aborto. Confesse e renuncie a isso. Porque se você é a favor do aborto, é porque a sua mãe não te abortou e você está vivo para ser a favor do aborto. É muito fácil ser a favor do aborto porque a sua mãe não te abortou. O atentado à vida é algo doloroso nas nossas almas. Por isso, gente, nós não podemos seguir ninguém que defende aborto. Instituições, ONGs, partidos políticos. Você sabe, esse partido defende aborto, estou fora dele. Candidatos abortistas. Quantos desses deputados nossos estão aí defendendo o aborto? Senadores, deputados, que receberam o voto do católico, que é um voto pecaminoso. Você votar em alguém que defende drogas, que defende aborto, que defende ideologia de gênero. A ideologia de gênero, como dizia o Papa Francisco, é uma obra do diabo. E é mesmo? E agora é moda essas empresas ficarem usando as crianças para dilatar essa cultura de morte que impõe a ideologia de gênero. Quem apoia a ideologia de gênero, logicamente vai apoiar aborto. E quem entra nesta estrada nega a verdade, nega Cristo que diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. A nossa vida católica deve ser pró-vida, não pró-morte. Nós devemos promover a vida, promover a justiça, promover o bem-estar, promover o saneamento da fome e das misérias deste mundo, zelar das nossas crianças, fazer tudo para que as nossas crianças não sejam mortas antes de nascer. O Espírito de Deus habita o coração de vocês, os nossos corações. E você que recebe a crisma, põe no seu coração, menino, menina, que a sua vida deve ser uma vida de defesa da família, de defesa da fé, de defesa da liberdade, de defesa das virtudes, de defesa da religião, de defesa do Santo Evangelho.
Que o Espírito Santo, que habitou o coração de Nossa Senhora, habite o coração de vocês, agora e sempre, e no final da vida, os dê uma morte santa e o merecido paraíso.